tarde, deputada, e obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deputada, eu queria começar te perguntando, então, ontem o Brasil, então, faturou de forma inédita 2 prêmios em uma única edição, né? Qual a importância disso para o cinema e para a cultura brasileira? Bom, primeiro dizer que o Brasil comemora hoje, né? Nós estamos muito felizes, o Brasil que ama a cultura, que admira a cultura e que sabe que os investimentos do governo federal na cultura têm mudado, né, as possibilidades dos artistas, dos trabalhadores da cultura de viver nesse país. Então, quando a gente tem uma vitória como essa, né, isso demonstra um momento de maturidade, um momento de reconhecimento do cinema brasileiro, né, no cenário internacional. E não é apenas não é só ganhar prêmios, né? Mas é mostrar o Brasil, né? O Brasil que produz obras de altíssima qualidade, que é capaz de dialogar com o mundo sem abrir mão da sua identidade, né? O cinema brasileiro ele fala da nossa realidade, das nossas contradições e da nossa história. Então, e quando isso é reconhecido fora do nosso país, isso fortalece a nossa autoestima cultural, reafirma que cultura é um ativo estratégico e é soberania, né? Quando a gente debate tanto soberania, a soberania cultural também é algo extremamente importante. Além disso, esses prêmios eles ajudam a ampliar o acesso, né, à circulação das obras e a fortalecer toda a cadeia cultural do audiovisual dos trabalhadores da cultura. Então, o Brasil está em festa e com muita razão. Parabéns, né, a todos os envolvidos aí, especialmente ao Wagner Moura também, né, que foi premiado. Deputada, o filme ele se passa ali no contexto da ditadura, né, da ditadura brasileira. Durante o discurso, o Wagner Moura chegou a mencionar que o filme também fala sobre memória e sobre um passado mal resolvido do Brasil, né? Como é que a senhora acredita que essa cultura, esse filme, trabalhar essa temática, né, pode ajudar a população a entender o passado e combater isso também no presente? Então, a cultura, ela tem uma função educativa, né? Eu sempre digo que a cultura, ela gera consciência de uma forma, muitas vezes lúdica, muitas vezes, num espaço, de entretenimento, então ela educa com muito mais facilidade e naturalidade. E uma vez que tu adquire, que tu acaba tendo consciência, eu sempre digo que a consciência ela não tem ré, né? Assim como quando tu tem consciência de algo, é dali para frente que a gente caminha. Então, a cultura ela tem um papel fundamental, né? Porque ela traduz a história em emoção, empatia, reflexão, e muitas vezes os dados, os livros, eles não alcançam toda a população. Então, mais um filme ele pode tocar, né, as famílias, quem assiste e fazer pensar. Então, quando o cinema ele retrata a ditadura, eles põem as marcas de um período, né, que ainda está, ainda não está tão revelado, né, um período de violência, de censura, de perseguição política, e que mostra que esse passado ele não está tão distante, que ele ainda impacta o presente, e a cultura ela combate o esquecimento, o negacionismo, e que são perigosos, né? A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Que é um ataque à democracia. Então, uma sociedade que não encara o seu passado, ele fica muito vulnerável a repetir o autoritarismo, né? E lembrar é um gesto de resistência e de defesa da democracia. Deputada, recentemente a gente teve um outro filme, né, que é Eu Ainda Estou Aqui, sendo premiado no Oscar e também tratando sobre essa temática aí da ditadura brasileira e regimes autoritários, né? Nós vivemos nesse último governo com o ex-presidente Jair Bolsonaro também, muito desse autoritarismo, né? De que forma esse reconhecimento internacional dessas histórias, dessa temática, pode ajudar a combater isso também, não só aqui no Brasil, mas no mundo, já que a gente tem observado isso nos Estados Unidos, enfim, em outras nações por aí? O reconhecimento internacional, acho que ele amplia o debate, né? Porque ele mostra que essas obras elas falam não apenas do Brasil, né? Mas de uma preocupação global. O avanço desses discursos autoritários, os ataques à democracia e às instituições,
é um fenômeno mundial, infelizmente, né? Então, quando os nossos filmes brasileiros eles ganham prêmios, né, importantes e mostrando esse Brasil, né? Eles colocam o Brasil no centro dessa conversa mundial sobre democracia, sobre direitos humanos, e sobre memória. E isso fortalece a ideia da importância, né, da gente valorizar a cultura, valorizar os direitos humanos, a memória, né? Então, é uma ferramenta de alerta, de reflexão coletiva e ajuda a proteger as narrativas, né? Porque quando o mundo olha e fica mais difícil, olha esse filme, né? Fica mais difícil silenciar e apagar essas histórias. Então, são histórias que ficam reveladas mundialmente e que muitas pessoas vão ver, né, e vão reproduzir, vão falar sobre, vão refletir. Então, é um grande exercício, né, de reflexão e esses filmes, né, têm colaborado para isso. Deputada, a gente viu agora há pouco nesse vídeo da ligação que o presidente Lula fez para o Wagner Moura, né? O Wagner Moura dizendo desse apoio que o presidente Lula sempre teve com a cultura do Brasil, com o cinema brasileiro, né? Depois desses dois prêmios tão importantes, a gente teve aí o Oscar recentemente, né? E agora também o Globo de Ouro, já que funciona como um termômetro para esse próximo Oscar, né? Que o Brasil, inclusive, pode ter indicado esse filme, O Agente Secreto, novamente sobre essa temática da ditadura, né? Qual a importância que a senhora vê do fomento à cultura mesmo, da participação do governo, lembrando que no governo Jair Bolsonaro a cultura foi até escanteada, né? Ela foi rebaixada, o ministério foi retirado. Como é que a senhora enxerga todo esse contexto? Bom, hoje a gente trata a cultura como uma política de governo, né? Uma política de Estado, algo extremamente importante. A gente teve recentemente a aprovação da Aldir Blanc, né? Que garante recurso para todos os municípios do Brasil e todos os estados brasileiros, né? E isso é recurso que fomenta a cultura, né? Que ajuda na circulação. E que a gente sabe que no período do governo passado, a cultura foi extremamente atacada, né? Além das dificuldades, mesmo da pandemia, né? E mesmo assim, né? O Ministério foi atacado, entrou numa crise, acabou-se com o Ministério. Agora a gente tem os comitês de cultura, os agentes territoriais de cultura, né? Que estão na base, trabalhando, acompanhando os projetos e investimentos. Então, eu vejo que é extremamente importante, né, ter um governo, e isso faz uma diferença enorme, né, ter um governo que compreende que a cultura, ela trata da nossa identidade, né, de quem somos, né, quando a gente está falando de soberania cultural, quando a gente fala da regulamentação do streaming, né, que também o Ministério da Cultura esteve bastante atuante agora recentemente, a gente ainda está debatendo, mas a gente avançou bastante, porque sem regulamentação do streaming, a gente também acaba sendo colonizado por culturas internacionais, né? Culturas de fora, e não valoriza a nossa cultura. Então, a gente tem acompanhado fazer parte de um governo, né? Trabalhar, estar num Brasil conduzido por um governo que gosta de cultura, que apoia, que entende que tem trabalhadores e trabalhadoras que vivem da cultura e que a cultura é um ativo extremamente importante para um país que é continental como é o Brasil, que do sul ao norte a gente tem uma diversidade cultural que é um ativo importante, né? E que a gente precisa defender, valorizar, né? E com certeza a gente tem aí muito conteúdo aí para o mundo, né? A gente tem o que dizer de formas diferentes, de expressões diferentes, mas isso conduzido pelo presidente Lula, né? Um presidente que tem um compromisso com a cultura, isso faz muita diferença. Deputada, para fechar uma última pergunta, a gente falou sobre esse contexto todo da ditadura, principalmente nesses dois filmes, o último de ontem, O Agente Secreto, né? E a gente falou sobre esses discursos autoritários, esse contexto autoritário, né? Qual a importância de se combater esses discursos autoritários, ataques à imprensa, enfraquecimento das instituições? A gente tem visto, observado em alguns países a retomada desse espírito, né? Na Argentina, enfim, no próprio Estados Unidos. Como combater isso? Qual a importância de combater esses discursos?
Bom, esses discursos, esses ataques à imprensa, eles são sinais de alerta, né, de ataque à democracia. Então, eles acabam enfraquecendo o direito de acesso à informação, eles naturalizam a violência política e enfraquecem instituições, né, que acabam fragilizando a democracia no final. Então, combater é uma tarefa permanente e não apenas em períodos eleitorais, né? A democracia ela se sustenta com liberdade de expressão, com uma imprensa livre, com instituições fortes e participação social. Então, quando esses pilares eles são garantir que erros do passado eles não se repitam. Então, nós defendemos a democracia e esses prêmios eles mostram que o Brasil tem uma cultura viva, crítica e comprometida com a democracia. Valorizar o cinema nacional é valorizar a memória, é valorizar a resistência, é valorizar o direito de viver em um país que não aceita retrocesso. Então, cultura ela não é acessório, ela é parte central, né, de um projeto de país soberano como é o que a gente defende. Deputada, queria agradecer demais a participação da senhora aqui e desejar sucesso aí na Câmara, nos trabalhos na Câmara. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, né? Mais uma vez, parabéns, né? A cultura brasileira, o cinema brasileiro, né? O agente secreto é o Wagner Moura. Parabéns a todos. Obrigado.